apresentação, Mika Häkkinen. No grid, Ralf Schumacher é o pole, Michael Schumacher o segundo, David Coulthard o terceiro, Mika Häkkinen, que não largou, estava na quarta posição. Melhora a vida do Jarno Trulli, que é o quinto, do Juan Pablo Montoya o sexto. Depois da quarta fila nós temos Frentzen e Barrichello. Os brasileiros, o Tarso Marques está largando em 22º, o Bernoulli na 20ª posição e o Luciano Burti na 15ª colocação. A volta de apresentação começa. Se o Mika Häkkinen não conseguir sair durante a volta de apresentação para que ele possa ultrapassar os carros que estão à frente dele e tomar a posição dele no grid, vai largar na última posição. Para o Mika Häkkinen, a corrida começa como tem sido a temporada, para o espanto ali da Aérea Häkkinen e a esposa dele. Reginaldo Leme, teremos uma boa prova. Bom dia, amigo da Globo. É a quinta vez que acontece isso num carro McLaren só este ano. Quer dizer, a coisa é um pouquinho complicada. Chegaram as corridas sob forte calor, aquelas corridas que Williams e Michelin esperavam. A França é a primeira delas. Para a Ferrari, esta é uma daquelas corridas que ela é considerada perdida. Então, uma corrida em que ela vai de qualquer forma lutar pelos pontos. Agora, quando se trata de Michael Schumacher, nunca uma corrida é perdida, todo mundo sabe muito bem disso. O Schumacher vai lutar como puder, ele foi bem no warm-up, aliás o Mika Häkkinen tinha sido o melhor no warm-up, o Schumacher foi segundo, o Barrichello foi terceiro, e olha a coisa curiosa, o Ralf Schumacher foi apenas 17º e o Montoya 11º no treino hoje pela manhã no warm-up. Isso quer dizer que eles vão largar com o tanque bastante cheio. O tipo de estratégia não deve ser muito diferente entre uma equipe e outra, porque o normal é fazer duas paradas nessa pista de muito calor, de muito desgaste de pneus, de muito desgaste de freio, enfim. Uma corrida de estratégia como todas as outras, e o Montoya leva uma pequena vantagem agora, porque não tem Mika Häkkinen na sua frente. O Campeonato Mundial tem o Michael Schumacher líder com 68 pontos, o Coulthard tem 44, o Barrichello 26, o Schumacher, o Ralf 25. No Mundial de Construtores, uma vantagem da Ferrari, que tem 94 pontos, contra 53 da McLaren e 37 da Williams. Os carros estão aí colocados no grid. À esquerda, o Ralf Schumacher, pole position. À direita, o Schumacher, o Michael. Atrás do Ralf e o Coulthard, vazio o lugar do Häkkinen. A largada acontece, começa o Grande Prêmio da França. Ralf consegue botar, o Schumacher é ameaçado pelo Coulthard. O Schumacher consegue segurar a segunda posição. Ralf Schumacher em primeiro, Michael Schumacher em segundo, Coulthard em terceiro. Pula aí na quarta posição o Montoya. O Rubinho fica na sexta colocação. Ele que largou em oitavo, é ameaçado agora, vai brigar por uma posição com a Jordan. Tenta o Rubinho ganhar mais uma posição. Veio o Barrichello para ganhar a quinta posição. Consegue fechar a porta ali da Jordan. Largou bem o Barrichello. Ele que não tem largado bem nas últimas provas, largou bem desta vez. Rubens Barrichello. Aí está na primeira posição Ralf Schumacher. Mika Häkkinen não conseguiu largar, abandona o Grande Prêmio antes mesmo do seu começo, o finlandês Mika Häkkinen. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello. É o começo do Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Serão 72 voltas na 10ª etapa do Mundial. Largou bem o Barrichello, tem nas últimas provas sido exatamente o contrário, ele não tem largado bem, tem perdido posições. Desta vez pulou ali da 8ª posição no grid. É bem verdade que ele não tinha o quarto colocado, que é o Mika Häkkinen, já ia abandonando mais uma vez uma prova este ano, mas o Barrichello ganhou posições da pista. Vejam aí, passando Ralf, Michael, Coulthard, Montoya, Barrichello. E a gente confere as posições. Quinto lugar para o Rubinho, depois Trulli, Frentzen e Villeneuve, são os 8 primeiros colocados. E o Mika Häkkinen não consegue definitivamente se acertar na temporada. O Mika Häkkinen que poucos pontos fez, apenas 9 pontos. E mais uma vez ele está fora de um Grande Prêmio logo no seu começo. Um começo de prova do jeito que o Ralf queria, Reginaldo. Ele falou em largar na frente e tentar abrir uma vantagem para o Michael, que está aí na perseguição, que tem o Coulthard vindo, Montoya, Barrichello. Começa tudo equilibrado o Grande Prêmio da França. Muito bom para ele, principalmente se a equipe tiver mesmo optado por um tanque bastante cheio, como parece pelos tempos que eles fizeram no warm-up. Eu repito, o Ralf foi 17º no warm-up, no treino de aquecimento hoje pela manhã, e o Montoya apenas 11º. O Schumacher foi segundo, logo atrás do Mika Häkkinen.
Você vê o Coulthard atrás do Schumacher, quer dizer que o Coulthard também está leve, o Schumacher teoricamente está leve. Se o Ralf tiver um pouco mais pesado, é bom para ele, porque a corrida fica na mão dele, se nada de estranho acontecer. O Barrichello realmente largou bem, como disse o Kleber, porque ele conseguiu superar 2 carros da Jordan nessa primeira volta. 13º lugar, o Luciano Burti. 15º, o Henrique Bernoni. 19º, o Tarso Marques. Os outros brasileiros na pista. A liderança é do alemão Ralf Schumacher da Williams. Segunda posição para o Michael Schumacher da Ferrari. Em terceiro, o escocês David Coulthard da McLaren. Quarta colocação, outra Williams com Juan Pablo Montoya. Veja aí a largada, como o Ralf conseguiu manter sua posição. O Schumacher se preocupou com o Coulthard, fechou a porta do Coulthard. O Barrichello já ganhou o lugar do Frentzen aqui na largada e depois atacou e conseguiu ultrapassar também o Trulli. As duas posições que ele ganhou. Ralf Schumacher com 1:16.992 registra na segunda volta o melhor tempo das duas voltas já realizadas. Aí o Ron Dennis, chefe da McLaren, conversando com o Mika Häkkinen, o piloto da equipe. Eu ia dizer o seguinte, Kleber, você pode ver que esse tempo do Ralf ainda é muito alto, na casa de 16. Ele deve estar mesmo com o carro mais pesado, porque o warm-up, que é feito com um tanque cheio, no warm-up o Häkkinen fez 15.4, o Schumacher 15.4. Você viu ali as diferenças, os tempos. Agora, cronometragem de Ralf para Michael, 728 milésimos. Essa diferença vai variando durante a volta. Observe que visualmente ali a diferença é muito pequena. Está muito próximo do Ralf e o Michael Schumacher, como também vem bem próximo o David Coulthard. O Ralf Schumacher está com a pista livre, vai tentando fazer boas voltas. O Michael tenta não perdê-lo de vista, não deixar que ele se distancie. A estratégia do Ralf, ou a intenção do Ralf, era exatamente essa, natural. Olha como está variando muito pouco. 5 milésimos de variação entre um trecho e outro da pista. O Montoya está 1.4 atrás do Coulthard. E o Barrichello está 1.1 atrás do Montoya. Continua muito próximo o pelotão da frente, um piloto do outro. Nessa volta completada, aí o Ralf já faz uma diferença razoavelmente boa de 965. Outra vez andou rápido. 16.7 a volta do Ralf. Ele na segunda fez a volta rápida, na terceira melhorou ainda mais o ritmo. Vai andando bem Ralf Schumacher. Aí vai tentando segurar sua posição o Jacques Villeneuve, está na 8ª posição. A corrida começa com a verdadeira fila. Ninguém consegue boa distância em relação ao piloto que vem atrás. Todo mundo na pressão. Um se defendendo, o outro atacando. Começa bem o Grande Prêmio da França. Vão ser 72 voltas para a gente conferir. Olha o Frentzen, que tem 1.2 à frente do Villeneuve. E o Villeneuve está sendo pressionado pelo carro da Sauber. E o Ralf Schumacher na quarta volta de novo vai bem. 1:16.975. Vai melhorando a cada volta. O Ralf Schumacher. É o Nick Heidfeld que está apertando aí o Jacques Villeneuve. O alemão Nick Heidfeld atrás do canadense Jacques Villeneuve. A Sauber perseguindo a BAR. E a diferença do Ralf para o Michael mantida aí em 9 décimos. Essas disputas, mesmo nas posições intermediárias, essas são uma característica muito particular deste circuito de Mayencourt. A corrida normalmente é muito boa, porque é um circuito que ele tem poucos pontos de ultrapassagem, mas ele tem curvas velozes, curvas... Olha... Ficou o Villeneuve. O Villeneuve perdeu totalmente o traçado, né? Ali não dava nem para defender mais posição. Villeneuve perdeu a posição para as duas Sauber. Não, elas vieram com uma decisão tamanha para cima dele que ele teve que tirar e agora aí, ó, tá fora. Ficou claramente lento na pista, com problema o Jacques Villeneuve, sai do carro, veio irritado o Jacques Villeneuve. Estava segurando, brigando com a Sauber do Nick Heidfeld, perde 2 posições, mais uma vez
A diferença do Ralf por Michael, 1,224. Vai conseguindo imprimir um belo ritmo o Ralf Schumacher e aumentando a diferença, volta a volta, dele para o segundo colocado, o Michael Schumacher. Na terceira posição, David Coulthard. Segue perseguindo o Schumacher. O quarto colocado é Juan Pablo Montoya. O quinto é Rubens Barrichello. Villeneuve vai para o box, abandonando com a BAR. A diferença do Schumacher para o Coulthard, aí na casa de 7 décimos. Um cravado, a vantagem do Ralf para o Michael. 0,7 a vantagem do Michael Schumacher para o David Coulthard. O Montoya que está perdendo um pouco de contato com o Coulthard. Aí o Ralf Schumacher já com 2 vitórias na temporada de 2001. Vem se constituindo nesse momento da temporada na boa surpresa, na estrela do ano. Não está ainda brigando por primeiras posições. Hoje tem uma boa chance de ultrapassar o Barrichello na terceira colocação do campeonato. Mas é fato de que a Williams volta a competir com grandes possibilidades, ganhando provas esse ano. Agora o Schumacher conseguiu dar uma encostada em 1 décimo. A bandeira amarela é no ponto em que está o carro do Villeneuve. Você vê, precisa um carro de socorro ali para retirar o carro. Então precisam diminuir a velocidade e naquele ponto ninguém pode ultrapassar. Classificação com o Ralf Schumacher em primeiro, depois de 7 voltas, eles já estão indo para completar a 8ª, 0,900. Cravadinha a diferença do Ralf para o Michael. Coulthard é o terceiro, Montoya é o quarto, Barrichello em quinto, Trulli o sexto, Frentzen é o sétimo, Kimi Raikkonen é o 8º. Aí o momento em que o Villeneuve teve problema, o Jacques Villeneuve com problema com a sua BAR e foi perdendo posições até abandonar. 12º Burt, 14º o Bernoulli, 20º Tarso Marques. As posições dos brasileiros na pista, o Rubens Barrichello ocupa a 5ª posição. Aí o Panis sendo perseguido pelo Irvine. Ed Irvine vai para o ataque contra o Olivier Panis. A BAR na 10ª posição, a Jaguar na 11ª. São vários duelos na prova. Muitas brigas por posições na corrida. A Jaguar é outra equipe que se vale do bom rendimento do pneu Michelin nessa pista. Vale lembrar que Mahincourt é onde a Michelin testou os seus pneus desde antes de entrar definitivamente, de voltar definitivamente para a Fórmula 1. E é um pneu que começa a render principalmente render melhor depois da 8ª volta. Quer dizer, a tendência é de agora em diante, inclusive, ele ser bem mais rápido que o BAR do Panis. Exatamente, eles estão indo para completar 8 voltas. Está aí passando o Panis, perto dele, colado a ele, o Ed Irvine. O Burt está na 12ª posição, tem uma diferença de 2 segundos do Irvine para o Burt. O Bernoulli está 0,8 atrás do Verstappen, os dois pilotos da Arrows. O Tarso Marques com a Minardi está na 18ª posição. O Olivier Panis está se defendendo, Reginaldo. O Panis está pilotando para evitar o ataque do Ed Irvine, o que é bom para o Luciano Burti, que já começa a aparecer nessas tomadas. O carro da Prost e do Luciano Burti já vai chegando nessa briga aí pela 10ª posição. O Panis se defende bem, o Panis também correu pela equipe Prost. E a Prost, principalmente quando se chamava Ligier ainda, tinha a sede aí em Mahincourt, quer dizer, também conhece muito bem a pista, mas ele não vai se defender por muito tempo. Você percebe que nas freadas, como o carro da Jaguar, o Irvine com a Jaguar chega muito mais rápido, ele aponta mesmo como se fosse ultrapassar no momento em que tem que frear, claro, senão não dá. A diferença do Montoya, do quarto colocado para o Barrichello, é de 1,2. Está virando exatamente 2 décimos mais rápido o Montoya. E o Ralf Schumacher faz 1,390. Ele consegue essa diferença em relação ao Schumacher. Continua sendo uma diferença que vai variando, coisa de meio segundo de uma volta para outra. Veja aí a comparação dos dois alemães nas últimas 3 voltas. Na volta 7, mais rápido o Schumacher. Na volta 8, mais rápido o Michael.
O Ralf vai tentando se distanciar, o Michael Schumacher se aproximando para não deixar. E conferindo todos os detalhes, as informações nos boxes em Manicuro, o repórter João Pedro Paes Leme. Kleber, o que se comenta aqui é que os pilotos que forem optar por 3 pitstops devem começar a parar a partir da volta 16, entre a volta 16 e a volta 20. Nós estamos indo para a 11ª volta. Você viu ali que já tem gente, continua gente checando a temperatura da pista. Uma tarde de calor na França, são 5 horas de diferença. Aqui no Brasil 9h15, lá na França 2h15 da tarde. Começou com 27 graus a temperatura, com 46 graus a temperatura da pista. Completa 10 voltas. A prova, Ralf Schumacher em primeiro, Michael Schumacher em segundo, Coulthard mantém a terceira posição, Montoya é o quarto, Barrichello ganhou 2 posições logo na largada, é o quinto. A 6ª posição é do Trulli, o Mika Häkkinen ficou parado na volta de apresentação e abandonou o grande prêmio. Está fora Mika Häkkinen. O Kimi Raikkonen com a Sauber se aproxima do Frentzen. Vai para o ataque a Sauber. Mais uma boa corrida da equipe suíça, a Sauber, que vai fazendo uma temporada elogiável neste ano de 2001. É a 4ª equipe na classificação, tem 15 pontos, está 2 pontos à frente da Jordan, está à frente da BAR, da Jaguar, fazendo uma ótima prova a equipe Sauber. O Coulthard continua ali no ritmo dele, está quietinho, não ataca o Schumacher, mas também não vê o Schumacher se distanciar. O Ralf faz agora 1.4, 1.480 de diferença nessa 11ª volta. O Barrichello fica um pouco mais longe do Montoya. 11 voltas, daqui a 5 voltas deve começar a ciranda ali dos pitstops. As mudanças de posição por causa das paradas nos boxes. A maioria das equipes devendo optar por 2 paradas. Uma parada praticamente impossível, 3 paradas, uma estratégia um pouco mais ousada, como informou o João Pedro Paes Leme. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. A equipe que mais venceu corridas em Manicur foi a Williams, com 4 vitórias e 6 pole positions com a deste ano do Ralf Schumacher. A Ferrari e a Benetton ganharam 2 vezes cada uma as 4 vitórias com o Schumacher, o Michael. E a McLaren venceu apenas uma vez. Foi no ano passado com o Coulthard, a vitória da McLaren, que aliás fez dobradinha o ano passado, com o Coulthard em primeiro, o Häkkinen em segundo. O Barrichello foi terceiro colocado na prova do ano passado. O Rubinho Barrichello, que ocupa hoje aí a 5ª posição. Vitória de Coulthard, que ele mesmo costuma dizer que é a melhor da sua carreira, a que ele dá mais valor. David Coulthard, que ocupa hoje a 3ª posição neste momento da prova. O Coulthard está 24 pontos atrás do Michael Schumacher. É muito importante essa prova para o David Coulthard. O escocês garante que não está nada perdido, que o campeonato está aberto. Se você for pensar matematicamente, contando essa corrida, são 80 pontos que podem ainda ser conquistados por um piloto, caso ele consiga vencer todas as provas, o que evidentemente não é muito provável. Mas nos números do campeonato, na matemática do campeonato, ele está aberto realmente. A diferença de 24 pontos é possível de ser tirada. Ao mesmo tempo, há aquela pressão. 24 pontos significam que o Coulthard tem que ganhar 3 provas e o Schumacher não marcar ponto, ou se apenas segundo lugar em uma, para que eles empatem. Não é uma diferença confortável para o Coulthard, muito mais tranquila para o Michael Schumacher. O problema dos dois é esse carro aí, ó, a Williams, que está de volta à competição com muita força, com chances de vitória, conseguindo já 2 vitórias na temporada. 1.465, a vantagem do Ralf para o Michael Schumacher, e nesta volta, na 13ª, o Michael Schumacher fez a volta mais rápida da prova. 1.16.848. É por causa da competitividade adquirida pela Williams agora, nesse momento do campeonato, até algumas corridas atrás, porque a primeira vitória do Ralf foi ainda em San Marino, que era apenas a 4ª corrida do ano,
mas é por causa dessa competitividade, eles agora começaram a chegar ao final das corridas, tanto o Ralf quanto o Montoya, que a Ferrari se deu bem. A McLaren caiu de rendimento, a McLaren está em crise, e o fato da Williams estar brigando diretamente com a Ferrari agora, só favorece a Ferrari, principalmente o Schumacher, pela vantagem que ele tem em relação ao Ralf. É muito tranquila, dificilmente o Ralf pode até sonhar com o título, e deixa o Coulthard um pouco mais longe. A soma de fatos está sempre beneficiando o Schumacher, a Ferrari. Quando aparece um carro para brigar, é a Williams que vai tomar ponto da Ferrari, mas também da McLaren. E nessa distância de 24 pontos, essa vantagem adquirida pelo Schumacher de 24 pontos acaba sendo um bom negócio. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello são os 5 primeiros que completaram a 14ª volta. Passa agora o Jarno Trulli, o italiano Jarno Trulli da Jordan. Depois Frentzen e Raikkonen. Frentzen pressionado pelo Kimi Raikkonen na briga pela 7ª posição. No cronômetro, 3 décimos de diferença, já há 2 voltas que mantém essa distância cronometrada de 3 décimos. A vantagem pequena do Frentzen para o Kimi Raikkonen. A equipe Sauber, a equipe do Raikkonen e do Heidfeld, já está preparada nos boxes para uma parada. 1.6 na passagem anterior, agora 1.7. De um trecho para outro da pista, o Ralf Schumacher consegue melhorar em 1 décimo. Olha como o Raikkonen vai definitivamente para cima do Frentzen, pressionando o Frentzen. É o experiente Frentzen sendo pressionado pelo jovem Kimi Raikkonen. O Frentzen de 34 anos de idade e o Raikkonen de Ralf Schumacher volta a registrar volta rápida. E depois de toda aquela pressão para cima do Frentzen, um pouco de alívio para o alemão, porque está chegando aí o Kimi Raikkonen para o seu primeiro pit stop. Estava com o carro mais leve, vinha pesado para cima do Frentzen. 15ª volta, a parada do Kimi Raikkonen. Fez uma parada em 10.2, volta para a pista. Respirou fundo o Frentzen, que vinha sendo pressionado pelo finlandês da Sauber. E o Ralf Schumacher fez a volta mais rápida. Aí você confere o tempo, 1:16.677. Na 15ª volta, o Ralf Schumacher já dá o troco no Michael Schumacher. É a briga da família. Até agora, volta rápida registrada apenas dos dois. Uma só do Michael, as outras do Ralf. Depois da largada, das mudanças de posição na largada, o Rubinho ganhando 2 posições, o Hakkinen ficando fora, nenhuma alteração mais. Ralf Schumacher em primeiro, Michael Schumacher em segundo, 1.8 atrás. Depois David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, passa o Trulli, tem uma boa diferença o Barrichello para o Trulli. Frentzen é o 7º. Agora ocupando a 8ª posição o Nick Heidfeld, continuando entre os primeiros. Um carro da Sauber agora com o Nick Heidfeld, faltando 56 voltas para terminar a corrida. Na liderança do Ralf Schumacher. O Raikkonen... Kleber. Oi, João Pedro. Informando o que aconteceu aqui com o Mika Hakkinen. Ele estava muito revoltado, Mika Hakkinen, mas com aquela simpatia que é peculiar. Ele é um cara fechado, mas muito simpático. Se eu não posso acreditar no que está acontecendo comigo. Tá havendo um problema ali na comunicação do João Pedro Paes Leme. Daqui a pouco ele vai explicar no que não acredita. Tem muita interferência na pista de Maicú, são muitos rádios, a comunicação é intensa e essa pista, exatamente, acaba havendo uma interferência maior nos equipamentos, por isso o problema com o João Pedro. Estou tentando um local melhor aqui agora, Kleber. Vamos tentar, João Pedro. O que o Hakkinen não acredita que está acontecendo com ele? Ele disse que não pode acreditar que um piloto possa ter tanta falta de sorte numa mesma temporada. Que o carro dele estava perfeito, que ele imaginava uma corrida boa, largando em 4º lugar, mas com paciência, podendo chegar ao pódio. E que de repente viu tudo isso ir por água abaixo
com um problema que até agora não foi diagnosticado pelos mecânicos. Ele disse que o carro apagou, os mecânicos ainda tentaram de tudo, mas não teve jeito. E ele continuava revoltado, veio andando, acompanhado pela aérea, voltando para o paddock, e dizendo: eu não posso acreditar no que está acontecendo comigo. E o Irvine segue pressionando o Panis. O Hakkinen realmente vive uma temporada. Ele fez 6º lugar na Malásia, depois ele fez 4º lugar em San Marino, conseguiu um pódio, 3º colocado no Canadá, 6º lugar no Grande Prêmio da Europa em Nürburgring. Nas outras corridas não pontuou, e isso acontece de novo na França. O bicampeão mundial, Mika Hakkinen, que até o ano passado era o grande adversário do Michael Schumacher na pista. E tem um detalhe importante, né, Kleber? 4 vezes o carro McLaren deixou de largar, ficou parado no grid na hora da largada. 2 com o Hakkinen na Áustria e na França, 2 com o Coulthard na Espanha e em Monte Carlo. Vai embora de novo o Irvine, continua apertando o Panis, agora ameaçou a ultrapassagem, fechou a porta o Panis, mudou o traçado, vem pra briga o Ed Irvine, ataca o Olivier Panis, vale a 9ª posição. É o francês Olivier Panis, tem o apoio da galera, contra o irlandês Ed Irvine, que vai pra cima. Aí o Bernoldi, dando uma passeada na grama, vai abandonando o Bernoldi, saiu da pista, vai encostar o Henrique Bernoldi, abandonando o brasileiro Henrique Bernoldi. E o Irvine vai embora, consegue se defender o Panis. A equipe Jordan anota cada detalhe e fica na expectativa. Você vê com o carro do Bernoldi, que é nitidamente um problema, ou de câmbio, não parece ser de motor, mas um problema de câmbio, qualquer coisa que não dê para engatar, não dê para continuar de jeito nenhum. E olha como o Irvine, que há muito tempo está mais rápido que o Panis, e agora faz de tudo para passar aí, mas o Panis conhece bem a pista, está se defendendo bem. Agora a televisão mostra a diferença do Panis, que é o 9º colocado, para o Ralf, que é o líder, 33,5. A preocupação do Panis agora definitivamente não é o Ralf Schumacher. É o que ele olha no espelho e vê crescer esse carro verde aí da Jaguar. Vem embora o Irvine para cima do Panis. Ele já tentou uma vez a ultrapassagem, o Panis conseguiu fechar a porta. O Irvine vai de novo, a pista é uma pista veloz, a média de velocidade é alta. Por exemplo, a pole position foi conquistada com uma média de 209 por hora, mas é uma pista travada, com muitas curvas, depois de algumas retas onde os pilotos mandam ver na velocidade, mandam no acelerador, depois vem as curvas travadas, veja, sequência de S's, de chicanes, fica difícil para ultrapassagem. O Irvine bota o carro de um lado, bota do outro, mostra para o Panis, estão colados. Mas é difícil para o Irvine, ele teria que entrar muito colado ali naquele ponto. Aí o Jason Button, que ocupava a 13ª posição, na 19ª volta, ele para e faz o seu pit stop. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Ralf Schumacher continua mantendo a primeira posição com 20 voltas completadas no Grande Prêmio da França. Ralf Schumacher, o alemão da Williams, primeiro colocado. Em segundo, Michael Schumacher. Agora já são 2 segundos e 1 décimo de vantagem do Ralf para o Michael Schumacher. Terceira posição para David Coulthard. 1,8, o Coulthard está atrás do Michael Schumacher. Veja aí agora em 2,2. Montoya 5 segundos atrás do Coulthard. Montoya é o 4º colocado. E o Barrichello, 5º colocado, tem 1,5 de desvantagem para o piloto colombiano Juan Pablo Montoya. Na 6ª posição está o Jarno Trulli, na 7ª o Harald Frentzen, os 2 carros da Jordan. Os líderes já vão ultrapassando retardatários, o carro da Minardi já ficou ali no meio dos líderes. Aí o Fisichella também fazendo o seu pit stop. Na 20ª volta ele parou, na 19ª parou o Jenson Button, os 2 carros da Benetton fazendo os seus pit stops. E vem Ferrari para os boxes. A Ferrari pode fazer a sua parada, 21ª volta completada, 2,4. A vantagem do Ralf para o Michael, vem Rubens Barrichello para o box. Rubens Barrichello vem para o box.
faz a sua parada. O Barrichello estava na 5ª posição. Aí o trabalho da Ferrari com o Rubinho, com 7 segundos cravados no cronômetro, ele sai. Na 21ª volta, o Barrichello fez a sua parada. A corrida tem 72 voltas. Amanhã você começa a curtir a Sessão Aventura. Somente séries inéditas com muita ação e emoção. De segunda a sexta, 11 da manhã. O Heidfeld faz o seu pit stop e o Irvine deixou o Panis para trás. E conseguiu o Irvine ultrapassar o Olivier Panis naquela briga que valia a 9ª posição. Veja aí, ó. A televisão perdeu exatamente o momento da ultrapassagem, mas o Irvine vinha com tudo para cima do Panis e consegue ganhar a 9ª posição do francês. Passou e vai embora, né? Resistiu bravamente enquanto pôde o Panis. Aí o momento que eles vêm chegando para fazer a curva que traz para a reta dos boxes. Na freada, colocou o carro, foi para cima. O Ed Irvine fez a ultrapassagem. Exatamente depois daquele S, que é numa descida, né? Literalmente uma descida mesmo, uma ladeira abaixo. Aquela curva leva para a reta dos boxes. E foi ali que o Ed Irvine conseguiu ganhar a 9ª posição do Olivier Panis. De qualquer forma, já fica bastante prejudicada a corrida do Irvine. Talvez isso tenha até provocado assim, uma mudança de estratégia da equipe. Mudança de 2 paradas para 3, ou ao contrário, de 3 para 2. Mas ele vai ter que andar muito agora e vai depender da equipe para ver a posição em que ele certamente estaria lutando por pontos. Passou e despachou, foi embora. Já abriu 2.6. Ele ficou 3, 4, 5 voltas atrás ali, atacando o Panis, conseguiu a ultrapassagem e vai embora. E lá na frente, como é que tá a diferença do Ralf para o Michael? Vai crescendo, vai aumentando. Agora já em 2 segundos, 851 milésimos. Olha, tem uma Benetton ali entre o Ralf e o Michael. Depois uma outra Benetton entre o Michael e o Coulthard. E aí vem Jean Alesi da Prost fazendo a sua parada. O pit stop do Alesi. E aí o francês Alain Prost, que é um piloto de resultados extraordinários na carreira, o tetracampeão mundial Alain Prost. Aí na França ele conseguiu 6 vitórias. Uma delas nesse circuito de Main-Course. Kleber. Oi, João Pedro. Pela quantidade de combustível que o Barrichello colocou, é bem provável que ele tenha que parar mais 2 vezes, porque o cálculo que se faz aqui na Fórmula 1 normalmente é que em média, cada segundo, a bomba de combustível consegue botar 11 litros no carro. Quer dizer, ele teria colocado por volta de 77 litros. E o consumo mais ou menos se calcula que seja em torno de 1,3 ou 1,5 km por litro. O que quer dizer que o Rubinho tem aí pela frente possibilidade de andar aí, autonomia de 100 a 115 km mais ou menos. É provável. Porque agora ele volta e já faz rapidamente uma volta rápida. Quer dizer, voltou não tão pesado, né? É muito provável mesmo, porque ele gastou só 7.0 no box. Então ele pode ter que fazer mais 2. E está andando muito rápido, quer dizer, está com o carro leve. O Ralf agora fazendo a parada que pode ser a primeira de 2 também. Deve ser a primeira de 2. Isso significa que a Williams blefou durante o warm-up. Colocar um carro em 11º, outro em 17º. Os carros que tinham lutado pela pole no dia anterior, o Ralf tinha conseguido a pole. Quer dizer, foi um blefe para anunciar para as outras equipes que eles deveriam largar com o carro pesado e fazer uma parada só. O pit stop do Ralf, 3 segundos e 3 décimos mais lento do que o pit stop do Barrichello. Todo mundo começa a parar agora. Nessa volta de número 24, parou o Frentzen dessa vez. Schumacher está a 2.9 à frente do Coulthard. O Schumacher estava 3.1 atrás do Ralf. Quando o Ralf parou, o Schumacher assume a primeira posição, mas essa primeira posição deve durar pouco tempo, porque a Ferrari já está pronta para um novo pit stop. O Barrichello já parou, agora vem o Michael Schumacher, que assume a primeira posição. O Schumacher é o piloto que mais voltas andou na liderança aí no Grande Prêmio da França. Dos pilotos em atividade, ele liderou 308 voltas. Agora vem para o box. Somou mais uma volta aí nessa sua... 2 voltas nessa sua
guerra de estatísticas, o Barrichello é o piloto que liderou 44 voltas. Dos que estão em atividade, o segundo piloto em lideranças, em voltas líderes. O Rubens Barrichello está em segundo, com 44 voltas na liderança em 8 corridas disputadas aí. Teve uma corrida com a Stewart que o Barrichello ficou bastante tempo na frente. Foi uma bela corrida do Rubens Barrichello. Ano passado ele foi terceiro colocado com a Ferrari aí no Grande Prêmio da França. 7.7 a parada do Schumacher, né, Reginaldo? Mais ou menos ali no nível de tempo da parada do Barrichello. Aí o Schumacher é líder da corrida, isso é que é importante. Aliás, tem o Coulthard ainda, é líder na briga com o Ralf. Tem o Coulthard que não parou ainda. Então o Schumacher consegue voltar à frente do Ralf, uma coisa com a qual a Williams não contava de jeito nenhum. Daqui a pouco é a vez, deve vir a parada do David Coulthard. Daqui a pouco vem a parada do David Coulthard, o escocês David Coulthard. A McLaren já está pronta para ele. Aí está o Verstappen, o holandês da Arrows, parando. E vem o David Coulthard. Vem o David Coulthard, que liderava a prova, faz o seu pit stop. David Coulthard na briga aí pelo título mundial, tentando o seu primeiro título, o David Coulthard. Ele parou na 26ª volta, vai embora, 9.1. Ele foi mais lento do que a Ferrari no seu trabalho de boxe, mais rápido, no entanto, do que a Williams. João Pedro Paes Leme. Eu estou aqui... Continua com um pequeno problema o João Pedro Paes Leme. Tentando aqui um lugar bom para entrevistar o Henrique Bernoldi, Kleber, mas aqui tem muita interferência de antena. Vamos tentar ouvir. O Bernoldi, o que houve? Bom, eu tava fazendo uma boa prova, eu larguei em 20º, tava já acho que 13º ou 14º, junto com o meu companheiro de equipe, e o carro tava bem balanceado para a corrida e acabou desligando, não sei o que aconteceu. Eu tava em quinta marcha e o carro desligou, como aconteceu na corrida de Nürburgring. E lá eles não te deram nenhum panorama do que poderia ter sido? Eles não conseguiam ver pela telemetria, só tem que esperar o carro voltar para saber o que foi. Tá difícil a temporada. Tá bem difícil, quando o carro vem quebrando sempre, e era importante eu chegar ao fim da prova para pegar mais experiência e ainda mais uma prova que eu tava fazendo um bom resultado. Eu tava mais rápido que meu companheiro de equipe, só que ele tava me segurando um pouco, então acho que poderia ter sido uma boa corrida para mim. Seria uma tática sua de 3 paradas mesmo? Bom, eu faria a minha primeira parada, era mais 2 voltas, eu iria parar. E aí, conforme tivesse o balanceamento do carro com o segundo jogo de pneu, talvez eu fizesse mais 2 ou talvez mais 1. E o Verstappen vai fazer quantas? O Verstappen vai fazer 2. Kleber. A palavra do Henrique Bernoldi, a equipe Arrows que somou apenas 1 ponto, com o 6º lugar conquistado pelo Verstappen, exatamente. O Verstappen foi 6º colocado em um grande prêmio, o Grande Prêmio da Áustria. O Bernoldi ainda não conseguiu o seu pontinho na Fórmula 1. Você viu ali na classificação o Montoya aparecendo na primeira posição. Montoya, dos líderes, é o único que ainda não foi para o box. Ele tem 8.7 de vantagem para o Michael Schumacher. Se não fez uma estratégia absolutamente diferente, a situação do Montoya ainda é uma situação de perder essa posição. Ele teria que andar muito nessas voltas que antecedem a parada dele no box. Vamos ver como é que ele faz essa segunda parcial. 8.7 a primeira, 8.1 a segunda, ou seja, o Schumacher vai chegando. Nas posições que a gente notou, Reginaldo, o Coulthard está em terceiro, fica na 5ª posição o Barrichello. A grande mudança, a mudança que pode ser significativa para o resultado final da prova, é exatamente do Michael para o Ralf. O Ralf estava em primeiro, parou, o Michael estava em segundo, foi para o box. Agora, o Michael está na frente do Ralf Schumacher, os dois com uma parada feita. A Williams não contava com essa. O Schumacher tem agora 4.5 à frente do Ralf, o Michael à frente do Ralf. É uma diferença importante, só que o Ralf vai começar a andar mais rápido agora, conforme o aquecimento dos pneus Michelin dele, que demora um pouquinho mais para aquecer e que rendem melhor depois de um certo desgaste. Agora, tem outro fato importante também. O Montoya está na frente porque não entrou ainda. Agora, o Montoya, que
que estava andando mais lento um pouquinho no começo da corrida, pode estar fazendo uma parada a menos. E aí ele estaria totalmente também na briga pela vitória. Que é uma corrida, portanto, que está prometendo muito, porque no mínimo o Ralf, o Michael Schumacher e o Montoya estão na briga pela vitória. Sem contar que o Coulthard e o Rubinho, que voltou bem e andando muito rápido, também pode ali beliscar alguma coisa. Até agora o Barrichello tem a volta mais rápida da prova. O Montoya está em 6,6. O fato é que o Schumacher está tirando a diferença dele para o Montoya. E está com 6,5, aumentando a diferença dele para o Ralf. E aí você pode imaginar os dois extremos da questão. Do lado do Ralf, essa história do pneu demorar um pouquinho, umas 5, 6, 8 voltas para adquirir a temperatura ideal para que o carro desempenhe o seu trabalho. E do outro lado, o Montoya, que já pode estar com o pneu mais desgastado, porque está chegando a hora dele parar no box. Montoya em primeiro, Michael Schumacher em segundo, Ralf Schumacher em terceiro, Coulthard é o quarto colocado, Barrichello é o quinto, Trulli é o sexto, Heidfeld o sétimo, Frentzen o oitavo. O Heidfeld ganhou do Frentzen a posição no box, a posição que ele ameaçou na pista. Depois Irvine, Raikkonen, Panis, o Burti ocupa a 12ª posição. O Tarso Marques é o 18º, o Bernoldi abandonou a prova. Ele, o Villeneuve e o Hakkinen abandonaram. O Hakkinen nem conseguiu largar. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. Estava na hora do Montoya parar, a diferença diminuía dele para o Schumacher, mais ou menos essa história, né, Reginaldo? Um está esperando o pneu aquecer para andar bem o Ralf, e o outro estava com o pneu desgastado, o Montoya. Esse é um ponto importante da corrida, porque pintou aí a esperança para quem quer ver uma corrida bastante disputada, de que o Montoya tivesse previsto apenas uma parada, uma estratégia diferente do outro carro da Williams ou do Ralf. Aí ele estaria totalmente na briga, dentro da briga pela vitória. Agora fica um pouquinho mais difícil, porque ele deve também parar 2 vezes. Mas pode ser um 8,8, aliás, olha a coincidência, 8,8 foi do Coulthard, 8,8 do Irvine e 8,8 o do Montoya. Contando-se o ponto em que os mecânicos pararam realmente de trabalhar e que o carro saiu. Às vezes o reloginho fica um pouquinho mais. Tudo 8,8, né? Quem quiser fazer uma fezinha, então já tem ali, vai fazer uma nota, 8,8. Michael Schumacher em primeiro, Ralf Schumacher em segundo. A diferença, o Schumacher mais velho vai aumentando a distância dele para o mais novo. Michael Schumacher fica com uma corrida muito boa para ele agora. Toda essa história de quantas paradas, qual é a estratégia da equipe, isso é guardado a 7 chaves por cada equipe. Uma deixa vazar um pouquinho, outra esconde o jogo, segura, pode soltar uma informação não muito verdadeira. Isso tudo vai ser desenvolvido ao longo da corrida, vai ser notado porque ele está assistindo a prova ao longo da corrida. É claro que o desempenho de cada um, a volta mais rápida ou mais lenta que o piloto consegue desenvolver em determinado momento da corrida vai dando uma certa impressão. Todo mundo já parou, os líderes todos já fizeram a parada e o Coulthard vai ter que parar 10 segundos. O Coulthard vai ter que parar 10 segundos por causa de velocidade no box. 80 km por hora a velocidade máxima no pit lane durante a corrida. O David Coulthard, flagrado a mais de 80 por hora, vai pagar 10 segundos no box. A fase da McLaren não é definitivamente das mais positivas. Não é o ano da McLaren, não é o ano de Coulthard, que já passou por todas as provações nesse ano aqui, nesse campeonato. E está difícil ele se manter na briga. David Coulthard vai ter a sua corrida mais complicada ainda. O David Coulthard, que ocupa a 3ª posição, né? Está atrás do Ralf e do Michael Schumacher. Agora vai ter a sua corrida comprometida com esses 10 segundos que ele vai precisar ficar parado no box. Aí passando o Ralf Schumacher, a liderança é do Michael Schumacher, em segundo o Ralf e o Rubinho passa na 3ª posição. E aí os 10 segundos que o David Coulthard tem que pagar. O Coulthard, que era pole em Mônaco, foi largar lá atrás, teve que sair ganhando posição, ainda conseguiu marcar pontos. Já teve outros problemas, agora esses 10 segundos por ter ultrapassado a velocidade máxima permitida nos boxes. Bom, fica melhor para o Barrichello, que vem aí na 3ª posição agora,
deixando a família Schumacher e o Barrichello nas 3 primeiras posições. Michael em primeiro, Ralf em segundo, Barrichello em terceiro. Hoje tem mais emoção do esporte para você curtir. A partir das 4 da tarde, ao vivo de Montevidéu, Brasil e Uruguai. É jogo decisivo para a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa. O Uruguai está 3 pontos atrás, vem com tudo para cima do Brasil, jogando em casa. A seleção brasileira em nova fase, a seleção brasileira agora com o comando do Luiz Felipe Scolari. Hoje, 4 da tarde, a Globo mostra ao vivo Brasil e Uruguai. E o Schumacher já faz 8,3 em diferença, em vantagem ao Ralf Schumacher. Ele completou a 33ª volta, não passou ainda o Ralf. Só agora, ó, com quase 9 segundos, 8,902. E o Barrichello está chegando no Ralf. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. O Barrichello está virando mais rápido do que o Ralf. 16,9, 1,16,9. O Ralf, 1,16,7. O Barrichello, a diferença está aí na casa de 1,2. O Barrichello vai tentando encostar no Ralf Schumacher. O Montoya é o 4º colocado. O Coulthard voltou na 5ª posição, depois dos 10 segundos que ele pagou no box. O Trulli é o 6º, o Heidfeld o 7º. Deve passar aí na 8ª posição o Frentzen. Aí está o alemão Harald Frentzen, passando na 8ª posição. E o Irvine continua andando para valer. O Irvine continua andando muito. Agora o Frentzen é que é o alvo do Ed Irvine. Na 9ª posição, o Irvine, que já travou um belo duelo com o Olivier Panis da BAR, agora vai chegando no Frentzen para tentar ganhar a 8ª posição. Andando o Frentzen mais rápido na 31ª volta, os dois muito iguais na 32ª, e nessa 33ª mais rápido o Ed Irvine. O Frentzen vai tentando segurar sua posição, não está tendo vida fácil o Frentzen nesse grande prêmio. Já foi o Raikkonen, agora é o Irvine, sendo atacado o alemão da Jordan. Frentzen que venceu uma vez esse grande prêmio da França em Mahécourt. Frentzen foi o vencedor da prova em 1999 com uma Jordan. Uma vitória totalmente surpreendente para ele, inclusive, porque choveu na corrida e a Jordan, que tem um tanque maior que o dos outros, conseguiu economizar gasolina e fez apenas um pit stop contra 2 das outras. Nessa corrida, o Frentzen está tendo um trabalho enorme. Ele até obrigou o Kimi Raikkonen, que ficou algumas voltas atrás dele, a tentar passar. Não conseguiu, obrigou o Raikkonen a entrar para o boxe e mudar de estratégia. Tanto que foi o primeiro a fazer o pit stop na volta número 15. E agora aí, tomando um suador do Irvine, o Irvine que já deu em cima do Panis muitas vezes, só conseguiu passar numa curva até muito pouco provável, que foi essa aí, e agora é capaz de ir para frente do Frentzen também no momento em que ele não espera. O Irvine foi 2º colocado no Grande Prêmio da França em Mahécourt em 1998, foi 3º colocado em 1997, sempre com a Ferrari. Ferrari que é líder da prova com o Michael Schumacher. Vem na frente o Michael Schumacher, em segundo o Ralf Schumacher, em terceiro o Barrichello, 12,2 a distância do Michael para o Barrichello. O Barrichello está chegando no Ralf. No cronômetro é 1,1, mas essa altura já é menos. O Barrichello, que tem 3,7 de vantagem para o Montoya. O problema do Barrichello agora não é o Montoya, não. O problema é para o Ralf Schumacher, que está à frente do Rubinho Barrichello, e o Barrichello vem chegando. Depois da sua parada, voltou bem o carro do Barrichello. Ele fez a volta mais rápida da corrida e está agora na pressão para cima do Ralf Schumacher, preocupando a moçada da Williams. A Ferrari, no entanto, está pronta para mais um pit stop. Em teoria, é do Barrichello. Mas que fique bem claro, hein? O Ralf ficou 10,3 no box, quer dizer, saiu com o carro para mais uma parada só. O Rubinho fez um pit stop em 7 cravados na 21ª volta, vai precisar de mais 2. E o Schumacher, que está andando muito, abrindo muito a diferença, lá vai o Barrichello. Lá vai o Barrichello para o seu segundo pit stop. E o Schumacher, que anda muito forte, fez em 7,7, também provavelmente precisará de 2, está com o carro bem mais leve que o do Ralf. Aí o segundo pit stop do Barrichello, o primeiro foi em 7, esse em 8,2. Tirando ali um atraso
parada do cronômetro, mas um pit stop 1.2 mais lento do que o anterior, na mesma casa mais ou menos, com mais de 30 voltas completadas. Foi na volta 36 que o Barrichello parou. 36ª volta a parada do Barrichello, das 72, quer dizer, exatamente na metade da corrida. Na metade da corrida o Barrichello fez essa segunda parada. Será que ele vem para 3 paradas? Com certeza, Reginaldo? Absolutamente certo, com certeza. 7.0 na primeira, 8.2 na segunda, vai precisar de novo. Conseguiu voltar à frente do David Coulthard, o Rubens Barrichello, que era o terceiro colocado, agora volta na 4ª posição. Ele está atrás do Burt para dar uma volta no brasileiro. Schumacher com 36 voltas completadas é o líder. Ralf Schumacher em segundo, Montoya é o terceiro. Barrichello voltou na 4ª posição, perdeu só um posto nessa sua segunda parada no box. Em quinto o Coulthard, em sexto o Trulli. Basta você fazer, Kleber, a seguinte conta. Se ele parou na volta 21 e ficou 7.0 no box, com esse 7.0 de gasolina ele deu apenas 15 voltas. Ele foi até a 36. Então agora faltam ainda 36 corridas para o final e ele ficou 8.2 no box. 36 voltas para o final e ele ficou 8.2 no box. Ele tem mais metade da prova para percorrer. E o Schumacher, será que também vem para 3 paradas? O Schumacher está abrindo, ó, 13.5. O Schumacher está andando forte. O Schumacher está com a pista livre na primeira posição. Ele está abrindo em relação ao Ralf. Quer dizer, se o Schumacher também fez uma estratégia de 3 paradas, aí vem a Williams. Não, é a Minardi, Vem a Minardi do Fernando Alonso parado. Teve um problema no bico do carro, o carro número 21 do Fernando Alonso. Se a Ferrari também vai parar 3 vezes com o Schumacher, daqui a pouco é a hora do Schumacher. Ele está tentando abrir em relação ao Ralf para ver se consegue voltar nessa primeira posição. O Barrichello perdeu só uma posição na sua segunda parada. Faltam 34 voltas para o final da corrida, com o Michael Schumacher na liderança. Em segundo, o Ralf Schumacher. 14.4 agora a vantagem do Michael para o Ralf. Terceira colocação para o Montoya. Em quarto, Rubens Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Agora a cronometrada, a diferença de 14.377 do Michael para o Ralf Schumacher. É impressionante como ele abre do Ralf, que quando eles voltaram à pista, foi uma volta de diferença, o pit stop entre um e outro. Eles voltaram com 4.5 de diferença, já está em 14. Quer dizer, a diferença, ele vem aumentando muito, porque ele está muito mais leve que o Ralf. Eu vou repetir, o Ralf ficou 10.3 no boxe. O Schumacher, Michael Schumacher, ficou 7.7. Agora, o Rubinho também ter voltado em quarto foi muito importante. É uma boa posição depois de um segundo pit stop. O Michael Schumacher vai caminhando, ele que é tricampeão mundial, está próximo do seu tetracampeonato. Ele vai brigando também para derrubar, pulverizar os recordes dentro da Fórmula 1. O Michael Schumacher vai caminhando para ser o piloto com o maior número de vitórias na história da Fórmula 1. Hoje, o líder nessa estatística é o Alain Prost. O Alain Prost tem 51 vitórias conquistadas ao longo da sua brilhante carreira. O Michael Schumacher já tem 49. Se o Schumacher ganhar esse Grande Prêmio da França, ele vai para 50 vitórias. Fica apenas uma vitória de igualar o recorde do Prost e a 2 de ultrapassar. E o próprio Alain Prost, nesse final de semana, em Manicur, falou sobre esse assunto e acha que o recorde dele vai cair, é inevitável, não tem jeito. O Schumacher vai ganhar mais 3 corridas ao longo da sua carreira e vai ultrapassar o recorde. O Prost, muito humilde, muito conhecedor do assunto, falou, olha, o recorde vai cair e com muita justiça. Ele é muito bom, é o melhor da atualidade, é um dos melhores de todos os tempos. Ninguém ganha 50 corridas se não for muito bom, disse o Alain Prost. Aí basta dizer que nas últimas 15 corridas disputadas, uma parte do campeonato do ano passado e nas 9 deste ano, em 15 corridas o Schumacher ganhou 9 e fez um segundo lugar 5 vezes. É pouco. São números brilhantes do alemão Michael Schumacher. Ralf Schumacher é o segundo, Juan Pablo Montoya é o terceiro. O Montoya vai chegando para cima do Ralf.
é uma outra demonstração de que o Ralf está realmente pensando em só mais uma parada com um carro muito pesado. Você vê como o Montoya chega rapidinho. Sempre andando mais rápido. Nas 3 últimas voltas, o Montoya tirando diferença e encostando. E aí, independentemente da classificação de cada um no campeonato, o Ralf Schumacher tem 25 pontos, o Juan Pablo Montoya tem 12. Toda a história dos dois, essa curta história dos dois de 10 corridas completadas hoje de convivência, não é uma história que sugira jogo de equipe, não. É muito provável que o Montoya vá para cima do Ralf Schumacher, a não ser que receba uma expressa ordem da equipe Williams para que ele não ultrapasse o Ralf Schumacher, né? Do jeito que está, no ritmo do Montoya, um ritmo muito mais rápido do que o ritmo do Ralf, pouco provável. Aí vem Kimi Raikkonen, da Sauber, fazendo mais uma parada, sua segunda parada. A Sauber, que tem o motor Petronas, oficialmente é o nome do motor, nada mais é do que a versão do ano passado do motor Ferrari. Aliás, falando em motor Ferrari, o motor da Prost também é um motor da Ferrari, deve mudar para o ano que vem. O Pedro Paulo Diniz, sócio do Alain Prost, já está em contato com outras fornecedoras de motor. A Asiatec é a maior candidata a fornecer motores para a equipe Prost. O motorzinho da Ferrari custa 24 milhões de dólares por ano. Por essa grana, o Pedro Paulo Diniz e o Alain Prost estão indo na Asiatec para ver se consegue alguma coisa mais em conta. E continua também forte o papo de que o Pedro Paulo tentaria comprar a equipe do Prost. Será que o Prost vende, abandona a Fórmula 1, fica fora? Prost, que não é há muito tempo dono de equipe, já pode abandonar o negócio e o Pedro Paulo Diniz assumir a posição de proprietário absoluto da equipe Prost. O que os franceses comentam, os jornalistas franceses, é que o Prost como piloto, o Prost como empresário, não passa perto do que o Prost foi como piloto. Não deu certo como dono de equipe. O Luciano Burti informou nesse final de semana que o Prost nega esse contato com a Asiatec, não está ainda nada definido. Mas é isso, 10 provas completadas, faltam 7. Cada vez mais vai aumentar fofoca, papo ali, papo aqui. Por exemplo, diz que o Zonta já está livre para negociar com a Prost, que a Jordan, o Ed Jordan, autorizou o Ricardo Zonta a negociar com a Prost. De repente, no ano que vem, pode pintar o Zonta na Prost. Mas também ontem já circulou de que o Alesi não pretende parar. Enfim, os papos estão só começando. Aliás, falando de Prost, o Burt faz uma grande corrida, está em 12º, num ritmo muito melhor do que o seu veterano e francês companheiro de equipe, Jean Alesi. Olha o Irvine indo para cima e conseguindo a ultrapassagem para cima do Frentzen, que voltou. Atravessado na frente do Irvine, o Irvine ainda ataca, o Frentzen se defende, o Irvine muda de lado, a briga continua. Kleber. E agora, não tem que ser punido o Frentzen, Reginaldo, porque ele se utilizou de uma escapada ali, não era o momento dele fazer, ele não podia ter feito o que ele fez, porque ó, ele está sendo ultrapassado, retardou a freada, vai atravessar, vai passar direto. E volta na frente do piloto que estava fazendo a manobra de ultrapassagem. Então, este é o caso específico de que tirou vantagem daquilo. Ele não foi fugir de um erro, de uma escapada, de uma rodada. Então ele vai ser punido com certeza. É, porque agora o Irvine conseguiu a ultrapassagem. Aí já nem sei se agora, nesse momento, a televisão tinha perdido ao vivo a ultrapassagem. Agora, na recuperação da imagem, no momento em que o Ed Irvine ultrapassa o Harald Frentzen, e vai fazendo uma corrida agressiva, indo para cima. Aliás, e pediu desculpa ali o Frentzen pelo jeito, né? Exatamente. Que aliás o Frentzen abriu para ele, deixou passar normalmente. Quer dizer, ele tirou vantagem ali sem querer tirar vantagem. Ele foi para não ter um toque, para não ter uma rodada. Pediu desculpa. Pode ser até que com essa atitude a direção de prova não o puna, porque ele já perdeu ali o tempo que ele deveria perder num eventual stop and go. Eu ia até pretensiosamente me colocar na posição de diretor de prova. No primeiro momento eu não teria dúvida em parar o Frentzen 10 segundos no box. Agora, depois dessa atitude, da desculpa, de deixar o Irvine ultrapassar,
Eu acho que deixava barato pro Frentzen, que nunca foi um piloto de causar problema na pista. A Williams está preparada para mais um pit stop. E o Ralf Schumacher está sofrendo aí a pressão. Não chega a ser uma pressão, mas está chegando o Montoya. E quem para é Ralf Schumacher. Vem Ralf Schumacher para o box. A volta da parada do Ralf. A volta de número 44. 44 voltas para o Ralf Schumacher. Em 8 segundos e 7 décimos. Esse não para mais. Os cálculos sendo feitos, 28 voltas para acabar. O Ralf fez a segunda e a última parada dele na prova. Bom, a essa altura, quem parar, não para mais, né? Faz a segunda parada. O Schumacher vem daqui a pouco para sua segunda parada. A Ferrari já está pronta também para receber o Michael Schumacher. A diferença do Michael Schumacher era para o Ralf, né? Ele estava 17 à frente do Ralf. Vem para o box o Schumacher. Agora é importante esse trabalho da Ferrari. É fundamental o trabalho da Ferrari para a definição da prova, para o futuro do Michael na prova. O carro está no chão, sendo abastecido. O reloginho não pintou. Não vem a cronometragem. Agora vai embora o Michael. 10.7, ó. Aparece agora a cronometragem da parada do Michael Schumacher. 10.7. Foi na 45ª volta. Agora é colocar a casa em ordem, ver qual é a posição que ele volta, que posição que ele assume. O Ralf já parou, o Montoya, que está na frente dele, não parou. Fica boa a corrida para o Schumacher, Reginaldo. Fica muito boa. O Montoya, que está à sua frente agora. O Montoya, vale dizer, só fez uma parada. Quer dizer, vai ter que parar mais uma vez. E o Schumacher depende do ritmo dele agora. Ele deve vir rápido. Vamos ver a posição do Ralf. Mas o Ralf também vai ter que lutar muito para chegar nele agora, para tentar ultrapassar de novo. O trabalho da Ferrari nos boxes acaba sendo fundamental novamente para o desempenho do Michael Schumacher, para uma possível vitória do Michael Schumacher. Ele estava atrás do Ralf Schumacher desde o começo da prova. O Schumacher largou em segundo, o Ralf na pole position, e essas posições foram mantidas. No primeiro pit stop de ambos, não foram simultâneos os pit stops, mas o Schumacher ultrapassou o Ralf no box. Agora ele está na segunda posição, 3.5 atrás do Montoya, mas o Montoya tem que parar. Volta de número 46, o Montoya completa sua volta. 3.660, a vantagem do Montoya para o Schumacher. Uma vantagem que vai dar ao Schumacher, se ela for mantida nesse nível, o que provavelmente vai ser, vai dar ao Schumacher a posição de líder da prova. O Barrichello está em terceiro, o Coulthard passa em quarto, o Ralf passa em quinto. 13.5 para 22.2. 8 segundos e alguma coisa a vantagem do Barrichello para o Ralf. O Coulthard tem que parar, o Barrichello tem que parar também, e o Ralf não mais. 8.5 a vantagem do Rubinho para o Ralf Schumacher. O Barrichello volta a ocupar a terceira posição, sempre lembrando que ele tem mais um pit stop a fazer. Está bem também o Barrichello na prova. E a Ferrari pinta aí como uma daquelas corridas que ela considera as corridas, entre aspas, perdidas, porque é uma corrida sob forte calor que favorece o Williams e deveria favorecer também a McLaren. Mas numa dessas corridas a Ferrari pinta com chance de fazer até uma dobradinha. Amanhã vale a pena decidir de novo. Agora de segunda a sexta você tem um encontro com Susana Werner e as histórias do Você Decide que conquistaram o Brasil. Vale a pena ver de novo. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. Juan Pablo Montoya sentindo aí o gosto de liderar um grande prêmio da Fórmula 1. Primeira posição do Juan Pablo Montoya, ele vai conseguindo aumentar a sua vantagem em relação ao Michael Schumacher. 4 segundos e 17 milésimos. O Schumacher acabou de parar no boxe. O Schumacher volta com a Ferrari mais pesada, a Williams mais leve. O que é isso? O que o Verstappen está fazendo nessa saída de boxe aí? Dando show na saída do boxe. Frentzen parou, agora para o Trulli. Os dois carros da Jordan também
fazendo o seu trabalho de boxe. Na 47ª volta, o Trulli para em 8 segundos. Kleber. Oi, João Pedro. É bom lembrar que dos pilotos que estão usando o pneu Michelin, o único que escolheu o composto mais duro foi o Montoya. Isso eu acredito que obviamente não vai dar para ele optar por, que ele tenha optado por apenas uma parada, porque não seria combustível suficiente para isso. Mas que certamente os pneus duros vão dar a ele mais tempo, com rendimento melhor na pista, isso com certeza. E talvez seja o suficiente para ele voltar à frente do Ralf quando parar. O Ralf está na 5ª posição, Montoya em primeiro, Michael Schumacher em segundo, Rubinho Barrichello em terceiro, Coulthard em quarto. Aí o Schumacher reclamando com o carro da Jordan. Schumacher fazendo uma ultrapassagem sobre uma Jordan que é retardatária. Está dando exatamente para identificar, parece ser o Trulli, mas é o Frentzen. É o Frentzen. Coitado do Frentzen, que corrida é essa, hein, Frentzen? Agora toma uma bronca do Schumacher. Eles nunca se deram muito bem, então não vão brigar hoje por causa disso. Não vamos. Teve até namorada que um tomou do outro, que não vai ser uma posiçãozinha de retardatário que vai abalar o relacionamento nada firme do Michael Schumacher e do Harald Frentzen. Aliás, a Corina é esposa hoje do Michael Schumacher e namorou o Harald Frentzen, mas não temos nada a ver com isso. Montoya em primeiro, Michael Schumacher em segundo, 5.1 a vantagem. Olha o Frentzen dando uma rodada ali na frente do box, você viu ali no fundo, ó. Ele quando entrou na reta dos boxes, entrou, rodou, conseguiu manter o carro na pista e veio embora. O Frentzen não vem numa boa com fase. seu comentário. O Trulli vai bem, mas é muito irregular. E o Zonta tinha tudo para assumir uma posição na equipe aí no ano que vem. Era praticamente certo, numa promessa do Ed Jordan. Mas os dois acabaram renovando e por isso o Jordan teria até liberado o Zonta para conversar com a Porsche. Olha o Burt fazendo o seu segundo pit stop. E atenção porque o Montoya acelera muito para abrir bastante a diferença em relação ao Schumacher. Era de 3, já está próximo de 5, também não vai adiantar nada, porque um pit stop resolve a situação a favor do Schumacher. Aliás, um pit stop que já está prontinho aí para acontecer. Por mais que ele tenha feito esforço, você viu que nessa última volta ele conseguiu tirar uma bela vantagem. Conseguiu andar muito mais rápido do que o Schumacher, mas é pouco para ele fazer a parada e voltar na primeira posição. O Montoya já vem para o box, tá aí o Montoya. O que dá a entender realmente que o Montoya vai brigar aí por um lugar no pódio. O Montoya vai brigar por um lugar no pódio, até para ficar à frente do Ralf Schumacher, que não tem sido muito comum. Não tem sido nada comum, né, nessa temporada. Essa temporada de estreia do Montoya como um piloto oficial na Fórmula 1 de uma equipe que está em franca ascensão a Williams. Tudo que ele pode pretender agora, que seria um grande resultado, é exatamente esse, chegar à frente do Ralf Schumacher. Seu pit stop foi 8.8, exatamente igual ao primeiro, 8.8. Apesar de todo o esforço dos pilotos nessa pista, apesar de todo o desgaste do equipamento nessa pista, uma corrida disputada sob um forte calor, o número de abandonos é muito pequeno, né? Abandonou o Hakkinen logo no começo da prova, não largou nem na volta de apresentação. O Villeneuve abandonou e o Bernoulli. Foram os 3 únicos problemas da corrida, dos 22 que largaram com 50 voltas completadas. E o Schumacher volta a ser o líder da prova com o Barrichello na segunda posição. O Barrichello na segunda posição, o Coulthard em terceiro, Montoya em quarto, Ralf em quinto, depois Trulli, Heidfeld e Irvine. 10 segundos a diferença do Schumacher para o Barrichello. Olha aí a dobradinha da Ferrari, que pode pintar numa corrida em que a Ferrari não considerava a chance de vitória, queria só fazer pontos. A diferença do Barrichello para o Coulthard. O Coulthard vem para o box. Essa diferença agora não vai ser real. O Coulthard vem para o box. O Barrichello está aí na segunda posição. O Coulthard está fazendo o seu pit stop. Aí o Coulthard parando. 7.6. É a terceira parada de box do Coulthard, mas é o segundo pit stop ali técnico, o segundo pit stop de estratégia. Ele fez 3 paradas, uma delas porque ele ultrapassou
o limite de velocidade no boxe. Então já foram 3 visitas do Coulthard ao boxe. Ele que volta aí na 5ª posição. Volta na 5ª posição. Agora é importante o cronômetro em relação à vida do Rubens Barrichello na corrida. O Barrichello tem mais uma parada para fazer. O Barrichello vai tentar brigar. Ele está agora na 2ª posição. O Coulthard, faltando 21 voltas, o Coulthard já fez o que tinha que fazer no boxe. Mesma coisa o Schumacher, o Ralf e o Montoya. Só o Barrichello, em tese, dos pilotos que estão à frente, é o piloto que ainda tem mais uma parada para fazer. Luciano Burti é o 13º colocado. Abandonou já o Henrique Bernoldi e o Tarso Marques é o outro brasileiro que está na pista na 18ª colocação. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. A diferença do Michael Schumacher para o Rubens Barrichello. 7.3. Olha o Montoya, olha o Montoya, olha o Montoya com problema, o Montoya abandonando com a Williams. Juan Pablo Montoya, o piloto colombiano, abandonando o Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Aí o Juan Pablo Montoya com problema, o Montoya que estava vivendo a expectativa de chegar na frente do Ralf, vai chegar atrás de todo mundo. Montoya, que tem no campeonato 12 pontos. 2 vezes ele conquistou uma 2ª posição na Espanha e na Europa, agora em Nürburgring, no Grande Prêmio da Europa em Nürburgring. É pouco para o Montoya, né? São 2 pódios, 2 vezes 2º colocado, mas em 10 corridas, abandonando agora, ele ficou 8 corridas sem pontuar. Ralf Schumacher. Agora é o único representante da Williams. Montoya está fora. Aí o Montoya saindo, sendo saudado pelo público. É incrível, dessa vez sem culpa nenhuma dele, mas 8 abandonos em 10 corridas. Isso não pode realmente deixar o Frank Williams satisfeito. Nas duas únicas que o Montoya conseguiu terminar, na verdade ele foi 2º lugar. Mas isso é pouco. 8 abandonos em 10 é muita coisa. Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Coulthard, Trulli, Heidfeld, Irvine, Raikkonen, os 8 primeiros. O Coulthard fez agora a volta mais rápida da prova. 1:16:088, a volta mais rápida registrada na prova. Veja aí a volta do Coulthard na 53ª volta. E a Ferrari está pronta para mais uma parada, para a parada, a 3ª e última parada do Rubens Barrichello. Vem Rubens Barrichello. Você está vendo aí o Ralf Schumacher, a diferença dele para o Coulthard, e o Barrichello está no box. Tem 11.3 de vantagem para o Coulthard, o Ralf. Está aí o Barrichello no seu 3º pit stop. Vamos ver em que posição volta o Barrichello. Optou por 3 paradas o Barrichello. Largando da 8ª posição, imaginou que com o carro mais leve conseguiria ganhar posições e fazer uma corrida melhor. Conseguiu realmente logo na largada ganhar 2 posições. Está aí o Montoya, que apesar dos 8 abandonos e dos 2 pódios na temporada, 2 segundos lugares, continua com crédito. É um piloto que está mostrando ser abusado, ser ousado. Acho que com a experiência ele vai diminuir os erros. Com um pouco mais de sorte vão diminuir as falhas mecânicas. E olha o Barrichello voltando numa boa 3ª posição, hein? Ele se deu bem, voltou à frente do Coulthard. Com a saída do Montoya tem apenas o Ralf e o Michael à frente dele. Quer dizer, o Rubinho tem um 3º aí assegurado. Se ele conseguir um bom rendimento nessa volta à pista, sem dúvida uma atuação muito boa do Rubinho. Não sei se a estratégia foi a ideal. Depois a gente vai ver, vai fazer essa análise, a equipe vai fazer essa análise com ele, mas de qualquer forma faz uma boa corrida. Ele na sua primeiro tanque fez 21 voltas, depois 14, depois 16, quer dizer, era inevitável uma 3ª parada, mas volta bem e pode garantir esse pódio. Ele tem uma vantagem de 2.1 em relação ao Coulthard. Você viu aí, você vê o John Todd aqui no primeiro plano, o Ross Brown é o segundo, é o comando da Ferrari. E do outro lado, a gente viu a imagem do Ron Dennis,
O dia está muito mais feliz para a equipe vermelha da Itália do que para a equipe prateada da Inglaterra. E o Irvine não vai conseguir completar a prova, hein? O Irvine fez uma corrida com muita ousadia, uma corrida atacando, acaba abandonando o Grande Prêmio da França, o Ed Irvine, que pressionou e passou o Panis, pressionou e passou o Frentzen, uma corrida em que as ultrapassagens acabaram sendo feitas basicamente nos boxes. Ele fez 2 ultrapassagens na pista e aí o carro não aguentou. Abandona o Grande Prêmio da França, Ed Irvine. Essa corrida do Barrichello, Reginaldo, está mostrando, como ele disse no começo da nossa transmissão para o João Pedro Paes Leme, que não está faltando motivação nenhuma. Chega-se a suspeitar disso, ou chegou-se a suspeitar disso, justamente pelos resultados, uma certa seriedade assim, do Barrichello nas declarações. Ele sempre é meio brincalhão, às vezes até cobrado por isso. Ele andava meio com uma expressão mais triste do que séria. Eu tinha essa impressão. Mas está aí dizendo que não falta motivação. Alguns ajustes devem ser feitos até no relacionamento dele com a equipe, com os engenheiros, mas ele está motivado e vai à luta. Vai para a briga. Largou na 8ª posição. Fez essa estratégia de 3 paradas. Essas 3 paradas estão dando a ele uma 3ª posição. O Coulthard vem forte atrás. Claramente o Coulthard vem forte, vem diminuindo. A diferença que já foi de 2.1 está em 1.7. Mas de toda maneira pode ser um bom motivo para o Barrichello voltar a sorrir, voltar a brigar por posições e quem sabe por outra vitória na Fórmula 1. O mais importante até daquela declaração dele foi ele dizer que deve estar havendo um problema de comunicação entre ele, o engenheiro, ele, os mecânicos. Para um piloto, para quem conhece todo o cuidado que um piloto da Ferrari tem medindo as palavras que são ditas para os jornalistas, porque na Ferrari o sistema é esse mesmo. Então o piloto, com todo o cuidado, acaba admitindo que existe alguma coisa, algum problema ali de comunicação, é porque a coisa talvez seja um pouquinho mais séria entre ele e a equipe, mas nada que não se possa resolver. O Jean Todt tem sido muito elegante até, às vezes pode ficar bravo com o Barrichello, dar uma ou outra dura, mas até tem sido elegante e disse, depois do treino de ontem, lamentar que a equipe não tenha oferecido um equipamento melhor para o Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. A preocupação do Barrichello continua sendo o David Coulthard, que se aproximou. O Coulthard está meio segundo mais rápido do que o Barrichello na volta anterior. Ele foi meio segundo mais rápido e agora vai atacar o Barrichello. Agora o Barrichello vai ter que se defender aí no braço. Agora é a hora dele, como piloto, conseguir se manter nessa 3ª posição, porque o David Coulthard vem babando aí para conseguir o 3º lugar, para conseguir uma posição no pódio. O Coulthard está numa briga intensa pelo campeonato. Já são 58 voltas completadas. A diferença no cronômetro é essa, de 628 milésimos. O David Coulthard ficou quietinho, discreto durante quase toda a prova. Agora resolve acelerar, vai para cima do Rubens Barrichello. Ele tem 24.7 atrás do Schumacher. 24.7 atrás do Schumacher, a diferença do Coulthard. Mas ele está brigando aí pelo pódio. Michael Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo. Os dois estão ali mais à frente. E o Barrichello é que tem problema para segurar a sua 3ª posição. A imagem aérea mostra para você nesse momento a distância, o visual que tem. São 14 voltas para o final da prova. A diferença no cronômetro vai mudar, vai ser 0.6 aqui, 0.7 depois, vai completar a volta com meio segundo ou 8 décimos à frente ou atrás. Enfim, isso vai variar. O importante é agora a concentração do Rubens Barrichello, toda a concentração do Barrichello, porque o Coulthard vem. E a posição de quem está chegando para ultrapassar é sempre um pouco mais interessante, mais confortável. Quem está guiando na frente tem que se cuidar, se precaver, tem a curva que vem à frente, tem o piloto que vem atrás, você não pode errar. Tudo isso faz parte agora da corrida do Barrichello, sendo pressionado pelo Coulthard. Ele tentando manter a 3ª posição, tentando manter um lugar no pódio, conquistado com muito trabalho, com 3 pitstops, com 2 ultrapassagens na largada da prova. E agora sofre a ameaça do vice-líder do Campeonato Mundial.
Essa é a hora do Rubinho brilhar. Essa é a hora do Rubinho segurar a posição. Ele está atrás do Ralf Schumacher. 8 cravado na primeira passada, 7,8 agora, porque ele também vai aumentar o seu ritmo. Ele vai aumentar o seu ritmo. O Ralf está pilotando com mais tranquilidade, sem ser pressionado por ninguém, sem pressionar ninguém. E o Rubinho tem que andar muito. Essa é a hora do piloto, né, o Reginaldo? Agora é a hora do piloto. E ele está com o carro visivelmente menos equilibrado que a McLaren do Coulthard. Tanto que olha como o Coulthard chega exatamente nessa freada. O Rubinho parece ter alguma coisa saindo um pouquinho de frente em algumas curvas. Ele, na reta, ele despacha um pouquinho, mas o Coulthard chega muito nas curvas. Você pode ver em qualquer curva, principalmente nas freadas mais fortes, ou seja, curva de baixa velocidade. Aí a atenção do Ron Dennis, observando o seu piloto, o único que está na pista. O Hakkinen já abandonou, é o Coulthard que vai para cima do Barrichello. É o eterno duelo McLaren-Ferrari. Agora valendo a terceira posição. Barrichello tentando segurar a terceira posição. Barrichello foi terceiro no ano passado, foi terceiro em 99, sempre com a Ferrari, ocupando a terceira colocação nesse grande prêmio. Foi terceiro também em 96 com a Stewart. Costuma se dar bem aí no Grande Prêmio da França. Repito que ele é o piloto, o segundo piloto em atividade que mais voltas liderou uma corrida aí no Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Quando o motor fala, ele está conseguindo abrir. Quando a curva chega, o Coulthard se aproxima. E aí vem uma comparação dele com o Ralf. Ele está sendo mais rápido que o Ralf nas duas últimas voltas, exatamente porque está pisando para se livrar do David Coulthard. João Pedro Paes Leme. Confirmando o problema que tirou da corrida o Juan Pablo Montoya, foi um problema com o motor do carro que quebrou. Ele disse que ficou decepcionado porque tinha certeza que chegaria ao pódio. A decepção de um, a preocupação de outro. Decepcionado o Juan Pablo Montoya abandonou a corrida. Preocupado o Barrichello porque o Coulthard vem para cima. Com apetite o David Coulthard porque sabe que cada ponto que ele conquistar é fundamental na briga dele com o Schumacher. O Schumacher está conquistando mais 10 pontos do campeonato, está indo para 78 pontos. Olha que os dois se aproximam um segundo mais do Ralf. Nesse momento, o Coulthard está conquistando 3 pontos, quer dizer, está indo a 47. A diferença vai aumentar ainda mais. Então, lógico que o profissional, o David Coulthard, está concentrado nessa corrida. Agora, a matemática pode ficar batendo ali na cabeça dele. E o Barrichello vai segurando não só a sua posição, como vai ajudando o companheiro dele, o Michael, a aumentar a vantagem em relação ao Coulthard. Correndo por ele, correndo pela equipe e contra um adversário forte. Barrichello é o terceiro, Coulthard é o quarto. Na liderança, Michael Schumacher. Na segunda posição, Ralf Schumacher. Você sabe que faz já 3 corridas que Michael Schumacher e Ralf Schumacher largam na primeira fila? Dessa vez aqui na França foi diferente porque o Ralf largou em primeiro e o Schumacher em segundo. Mas os dois estão realmente dominando o Mundial. A diferença vai diminuindo, tanto do Ralf para o Rubinho quanto do Michael para o Coulthard, as comparações que são feitas, porque o Michael Schumacher e o Ralf Schumacher vão correndo mais tranquilos, vão correndo, mas para manter as posições, para não errar, para segurar o que está acontecendo. E lá na briga pela terceira posição, é o Barrichello se segurando e o Coulthard vindo para cima. São emoções da Fórmula 1, mais tarde tem emoção no futebol. Aliás, daqui a pouquinho no Esporte Espetacular, você vai ver qual é o caminho da vitória para o Brasil nesse jogo decisivo contra o Uruguai. As maiores estrelas do nosso futebol vão responder no Esporte Espetacular os caminhos. Aqui o Jean Todt e o Ron Dennis procurando os melhores caminhos para os seus pilotos, para o Rubinho manter a terceira posição, para o Michael Schumacher ganhar a corrida, isso do lado da Ferrari, e o Ron Dennis para o Coulthard conseguir a ultrapassagem. Daqui a pouco tem o Esporte Espetacular falando muito de Brasil e Uruguai, e às 4 da tarde a bola rola. A equipe da Globo mostrando para você todas as emoções de Brasil e Uruguai, direto de Montevidéu, Galvão Bueno, Falcão, Arnaldo César Coelho, o Mauro Naves, o Tino Marcos. A partir das 4 da tarde, bola rolando com o Brasil e Uruguai, a estreia do Luiz Felipe Scolari como técnico do Brasil. Globo, a gente se vê por aqui.
Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. A corrida vai partindo para o seu momento decisivo, vai partindo para o seu final, são 72 voltas, os pilotos já passando com 62 voltas. A diferença do Coulthard para o Barrichello, essas as diferenças, ó, do Schumacher para o Ralf, do Michael para o Ralf, 15,6. Uma liderança tranquila do Michael Schumacher, mais uma corrida que o Schumacher vai tendo um desempenho tranquilo. Segurou a segunda posição na largada, ganhou no box, no primeiro pit stop, ele ganhou a posição do Ralf Schumacher e vai mantendo a liderança, vai partindo para mais 10 pontos e vai recebendo um incentivo da torcida francesa, Ale Schumi. Vai lá, Schumacher. É a força da torcida. A faixa branca com as letras em vermelho e o vermelho da Ferrari. Tem uma diferença boa o Michael para o Ralf. Depois o Ralf Schumacher na segunda posição também está tranquilo. Não está sendo pressionado pelo Rubinho. Tem uma diferença boa. E o Barrichello é quem está sofrendo ali para segurar a sua posição. Você viu ali 15,6. A informação da Ferrari para o Michael. O Ralf está 5,6 à frente do Barrichello. 5 segundos e 6 décimos. E o Barrichello está ali, naquela guerra de cronômetro e de retrovisor. Olha no espelho, vê quem vem atrás, vê como é que vem. Olha aí, ó, terceira posição, 0,9. Informa a Ferrari para o Barrichello, 0,9 no cronômetro. A essa altura, além do cronômetro, é olhar para o espelho e ver a McLaren chegando. E os dois continuam tirando a diferença do Ralf. Na precisão do cronômetro, 978 milésimos, a vantagem do Barrichello para o Coulthard. O Coulthard já teve mais ali em cima do Rubinho. Teve bom desempenho, cabeça fria, tranquilidade, o Barrichello para segurar a posição. Mesmo nessas curvas mais travadas, quando a McLaren estava chegando muito mais próxima da Ferrari, agora já nem tanto. Os dois vão virando praticamente iguais, 1,17,3. Agora o Barrichello vai enfrentar uma Jordan ali na frente, uma Jordan que é retardatária. O Ralf Schumacher está aí para conquistar mais um pódio. Já são 65 voltas que o líder da prova, o Michael Schumacher, completou. Aí o Ralf Schumacher teve um fim de semana de alegria para todo mundo, né? A Michelin, a fábrica que fornece pneus para Williams, não era pole position desde Portugal em 84. Quando o Piquet com a Brabham foi pole. A Williams não era pole desde Jerez em 97, a última prova de 97, quando o Villeneuve foi pole. E a BMW, o motor que equipa a Williams, não era pole position desde 1986 no Grande Prêmio da Itália, quando o Theo Fabi foi pole position. Esse fim de semana de alegria para as três empresas e, em particular, para o Ralf Schumacher, que completou ontem 26 anos e conquistou a primeira pole da vida dele. O Barrichello e o Coulthard deixaram para trás o Frentzen. O Frentzen facilitou a vida dos dois e o Barrichello volta a ser pressionado pelo Coulthard. O Coulthard encostou de novo. O Coulthard vai para o ataque outra vez. O Coulthard sabe também que não pode esperar muito tempo para definir a vida dele. Ou ataca ou vai ter que se contentar com a quarta posição. Enquanto isso, os dois vão chegando, vão tentando chegar no Ralf. 5,7 agora. A diferença do Ralf para o Barrichello melhorou em 1 décimo. A vantagem do Ralf Schumacher, eles encontraram um retardatário pelo caminho. Isso explica a diferença no cronômetro. E tem mais retardatário aí pela frente. Tem uma Sauber na frente deles. Tá tranquila também a corrida do Ralf, se não tiver nenhum problema. Eles não têm condição de chegar, porque eles tiravam, quando tinha pista livre, 1 décimo, 2 décimos por volta, só numa volta que eles tiraram meio segundo. Mas agora, ainda encontrando retardatários, fica mais tranquilo para o Ralf. Agora já caiu 3 décimos depois que eles não tiveram mais retardatários. Mas vamos encontrar mais. De qualquer forma, é mais uma situação totalmente favorável ao Michael Schumacher. Além da vitória, ele ainda tem, entre ele e o Coulthard, que é o seu adversário mesmo na luta pelo campeonato, tem o irmão e o companheiro de equipe. Amanhã é dia de novidades na programação da Globo. Você vai curtir a partir das 11 da manhã a Sessão Aventura. Muita ação e emoção, 11 da manhã. E à tarde,
Susana Werner vai apresentar o Vale a Pena Ver de Novo, Vale a Pena Decidir de Novo. De segunda a sexta agora, um encontro marcado com as histórias do Você Decide. Amanhã em Vale a Pena Ver de Novo. E já tem as atrações do Esporte Espetacular, falando muito do jogo Brasil e Uruguai. A bola rola 4 da tarde em Montevidéu. Barrichello na terceira posição, Coulthard em quarto. É o duelo da prova nesses momentos finais do Grande Prêmio da França. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Barrichello e Coulthard deixaram o Kimi Raikkonen para trás. São 5 voltas para o final da prova. 5 voltas. Do jeito que tá, o Schumacher está indo para 78 pontos. 78 pontos. O Coulthard está indo para 47. O Barrichello está indo para 30. E o Ralf Schumacher está ultrapassando o Barrichello. Está indo para 31 pontos. O prejuízo do Barrichello nessa corrida é só esse. O Barrichello largou em oitavo, está na terceira posição. Fez um bom trabalho para reanimar a temporada. Está segurando bem o Coulthard. O único senão é que o Ralf Schumacher com essa segunda posição está marcando 6 pontos. E está indo para 31 pontos. E o Barrichello na terceira posição está indo para 30. Vai inverter as posições dos dois. O Ralf passa a ser o terceiro do Mundial e o Barrichello o quarto, se continuar desse jeito. E continua a diferença de 1 ponto, só que agora favorável essa diferença ao Ralf Schumacher. Lá na liderança, eu repito, está indo para 78 pontos o Schumacher e para 47 o David Coulthard. Essa inversão era inevitável. O Ralf Schumacher e a Williams, um piloto e carro em ascensão. E o Rubinho está vivendo aqueles problemas que ele mesmo acusou agora há pouco. Quer dizer, tem que melhorar esse negócio seu na Ferrari. Michael Schumacher, faltam 4 voltas para que ele vença mais uma vez na Fórmula 1. Se as posições se mantiverem como estão, 31 pontos vai passar a ser a vantagem de Michael Schumacher para o Coulthard. Eles completaram 68 voltas. Olha o Coulthard indo para cima do Barrichello. Segura o Rubinho. Segura o Rubinho. O Coulthard vai para o ataque de novo. Com 4 voltas para o final da prova, o David Coulthard resolve detonar para cima do Barrichello e o Barrichello segura. Chegou a ficar ali do lado. Barrichello jogou limpo e segurou. Segurou o Barrichello. E aí dá aquele frio na barriga dos pilotos, dos torcedores, das equipes. Fica todo mundo na tensão. É um final de prova para arrepiar mesmo. É o Coulthard vindo para cima e o Barrichello segurando. Coulthard deu uma pisada ali na zebra. O Barrichello segura. O Coulthard vai, não desiste. Ele tentou. Saber se tem mais energia. A diferença de 0,7 é avisado para os dois. Você viu? Uma placa atrás da outra, né? A placa da Ferrari, depois a placa da McLaren. O duelo valendo a terceira posição, faltando 3 voltas para o final do Grande Prêmio da França. Esses dois pilotos já travaram duelos em outras categorias, né? O Coulthard e o Barrichello já foram adversários em categorias menores do automobilismo e hoje repetem esses seus duelos na Fórmula 1. Dessa vez o Coulthard ameaçou e não deu. Eles fizeram um bom duelo no campeonato de Fórmula 3 inglesa. Ficaram trocando a liderança do campeonato o tempo todo e o Rubinho acabou campeão, o Coulthard vice. Nessa tentativa de ultrapassagem, quando o Coulthard fez, aproveitando-se da presença de um retardatário, que o Rubinho foi tirado o retardatário, o Coulthard simplesmente mudou o traçado. Agora, quando ele chegou de lado, o Rubinho já estava em condições de tracionar melhor na saída de curva. Os outros brasileiros, 16º colocado Tarso Marques, 10º colocado Luciano Burti, abandonou o Henrique Bernoldi. E a briga maior no automobilismo brasileiro na prova, com 70 voltas completadas agora pelo Schumacher, é do Barrichello, que vem também para completar. O Schumacher que está 19,8 à frente do Barrichello. O Barrichello completa aí a volta de número 70. Passa o Barrichello, passa o Coulthard. Michael Schumacher em primeiro, vai caminhando para mais uma vitória. Vai caminhando para a marca histórica de 50 vitórias na Fórmula 1. O alemão, tricampeão do mundo, Michael Schumacher. Vai ficar apenas uma volta, uma vitória. A uma vitória do recorde absoluto em número de vitórias na Fórmula 1, na história da Fórmula 1 do Alain Prost. Prost tem 51 vitórias, está conquistando hoje 50 vitórias.
vitórias o Schumacher. E o Barrichello vai segurando aí a sua terceira posição. 3 vezes ele já foi terceiro colocado aí na França. 2 com a Ferrari e 1 com a Stewart. Vai agora caminhando para a sua 4ª vez no pódio do Grande Prêmio francês em Magny-Cours. Ainda tem que segurar por mais uma volta e meia, pelo menos, do David Coulthard. A 5ª posição é do Jarno Trulli. A 6ª posição é do Nick Heidfeld. Outra vez colocando a Sauber na zona de pontuação. E o Button abandonando a prova nesse final de prova. Abandonando o Button nesse final de prova. Ele que estava em 12º. Volta final para Michael Schumacher. Volta final para o líder do campeonato mundial. Volta final para o Rubinho segurar. O Rubinho cruza. Volta 71. O Schumacher vai para fazer história e mais história na Fórmula 1. Piloto Michael Schumacher vai completar a sua 50ª, a sua vitória de número 50 da Fórmula 1. Fica só a uma vitória do Alain Prost para ser o grande vencedor da história da principal categoria do automobilismo mundial. É um piloto incontestável, é um piloto de ótimos resultados, um piloto de 39 poles na sua carreira e hoje chegando a 50 vitórias. Reconhecido pelos pilotos da atualidade, pelos pilotos do passado, como uma das feras da categoria. Vem Schumacher, largou na 2ª posição, ficou atrás do Ralf. No primeiro pit stop, pulou para a liderança e daí não saiu mais. Só com as alternâncias na hora do box. Vai receber a bandeira quadriculada. Michael Schumacher vence o Grande Prêmio da França. Vai pela 50ª vez subindo o degrau mais alto do pódio. Vem o Barrichello, está segurando a dele. Vai para o pódio também o Brasil com o Rubens Barrichello. O Coulthard apertou, o Coulthard tentou, o Coulthard não conseguiu. O Barrichello se segurou e cruza na 3ª posição. Um belo duelo, tem que comemorar mesmo o Barrichello. Uma grande corrida, largou em 8º, chegou em 3º. Segurou o Coulthard, não teve vida fácil no final, por isso vibra muito o Rubens Barrichello. Mais uma vez a família Schumacher está lá. E a dona Elizabeth, a mamãe Schumacher, feliz da vida na Alemanha. Sorrindo na frente da televisão, vendo de novo os 2 filhos lá no alto do pódio. Michael Schumacher completa as 72 voltas na liderança e fica aí lado a lado com o irmão Ralf Schumacher. Os 2 fazendo uma temporada brilhante nas 3 últimas corridas na Europa. No Grande Prêmio de Nürburgring, a vitória do Michael Schumacher. No Grande Prêmio do Canadá, a vitória do Ralf Schumacher. No Grande Prêmio de Mônaco, a vitória foi do Michael. Ou seja, nas 3 últimas provas, 3 vitórias dos irmãos Schumacher, 2 do Michael, 1 do Ralf. E aí o Rubinho também chega ali no Schumacher. Rubinho teve uma participação importante para o campeonato mundial, fazendo essa 3ª posição e deixando o 4º o Coulthard. Daqui a pouco tem a festa no pódio, com o Michael, com o Ralf, com o Barrichello e com o sorriso aberto do Jean Todt. Globo, a gente se vê por aqui. Completa pra mim. Festa de Michael Schumacher e da Ferrari em Magny-Cours, na França. Michael Schumacher chega a 50 vitórias da carreira. Uma carreira de 155 grandes prêmios e 50 vitórias. Ganhou praticamente 1/3 das provas que disputou o Michael Schumacher. Esse ano, uma performance praticamente perfeita. Ele chega agora à 5ª vitória na temporada. Ele foi 3 vezes segundo lugar e abandonou uma vez. Tá bom ou quer mais pro Schumacher? 78 pontos no Mundial contra 47 do Coulthard agora. A diferença vai para 31 pontos. Olha o abraço do Michael Schumacher com o Ralf Schumacher. A família tá com tudo. O campeonato tem Schumacher com 78, Coulthard com 47, Ralf com 31, agora é o terceiro, Barrichello com 30 no Grande Prêmio da França. Em primeiro, Michael Schumacher, em segundo, Ralf Schumacher, em terceiro, Rubens Barrichello, em quarto, David Coulthard, em quinto, Jarno Trulli, em sexto, Heidfeld. Luciano Burti chegou em 10º, Tarso Marques em 15º, abandonou o Bernard. E a emoção aí do Jean Todt, que está na corrida da casa dele, ele que é francês. Uma bela prova, bom desempenho do Barrichello e tudo lindo para o Schumacher, o Michael, também para o Ralf. Reginaldo Leme.
tudo perfeito para o Michael Schumacher mais uma vez. E você vê que ele faz a questão absoluta de cumprimentar mecânico a mecânico da Ferrari, enquanto os fiscais da FIA ficam ali até cercando para que ele saia dali no tempo certo, passe pela pesagem e vá para o pódio como todos os outros. O Michael Schumacher conseguiu não só a vitória, mas teve a sorte de ter o irmão e o Rubinho Barrichello, seu companheiro, entre ele, Michael Schumacher, e o David Coulthard, que é o seu rival no campeonato. Com isso a situação melhora muito e ele passa a conseguir uma vantagem tão tranquila que pode até ganhar esse tetracampeonato ou no Grande Prêmio da Bélgica ou quem sabe até no Grande Prêmio da Itália com uma grande festa com os torcedores em Monza. Chega a 50 vitórias, fica uma apenas atrás do grande vencedor da história da Fórmula 1, que é Alain Prost. Nas dobradinhas, aquelas dobradinhas de irmãos às quais a gente já está acostumado na formação de um grid, agora passam a ser também rotina nas corridas, já é a segunda. No Canadá ficou Ralf e Michael e agora na França a coisa inverte-se. Fica Michael em primeiro, Ralf em segundo. Só que o Ralf Schumacher passa a ser o terceiro colocado no Mundial, derrubando o Rubinho, que fez uma grande corrida para a quarta colocação. O Rubinho fez realmente, talvez, a melhor corrida do ano. Tanto que você viu a forma inclusiva com que ele foi cumprimentado ali pelos mecânicos e até o primeiro a chegar ao pódio. E chega de sorriso aberto. Aí o Barrichello, chegando o Ralf, o Michael Schumacher vibrando muito com essa vitória no Grande Prêmio da França. Foi a quinta vitória de Michael Schumacher, é o grande vencedor aí em Manicur. Ele tem se consagrado como grande vencedor em muitos dos circuitos. O hino nacional da Alemanha. O hino nacional da Alemanha. Michael Schumacher, 50 vitórias na carreira e 5 aí em Manicur. É o grande vencedor de Manicur. Agora o hino nacional da Itália para a escuderia Ferrari. O hino da Itália, nesse circuito que foi inaugurado em 91 para a Fórmula 1, essa foi a terceira vitória da Ferrari. Neste ano 2001, a Ferrari já ganhou 6 corridas a 6 com o Schumacher, uma a mais do que ganhou o ano passado. O ano passado foram 4 do Schumacher, uma do Barrichello e o título de pilotos para o Schumacher. Na história da Ferrari, com esta vitória, 141 grandes prêmios vencidos pela tradicional equipe italiana. Recebe o seu prêmio Michael Schumacher. A Ferrari também ganha o seu troféu, a vitória do piloto, do construtor. No campeonato de construtores, a Ferrari faz 108 pontos agora, contra 56 da McLaren e 43 da Williams. Está dando um banho no Mundial de Construtores a Ferrari. E no Mundial de Pilotos, eu repito, 78 pontos para Schumacher, 47 para Coulthard, 31 para Ralf
30 para Barrichello. E o Rubinho é cumprimentado pelo Schumacher. Schumacher essa semana disse que está devendo para o Rubinho e vai pagar. Não tem dúvida que vai pagar. Repetindo que o Luciano Burti ficou numa ótima 10ª posição com a Prost. Tarso Marques chegou em 15º, Bernoldi não completou. A festa no pódio. Schumacher, 50 vitórias, está só uma do Alain Prost como o grande vencedor da Fórmula 1. Em segundo, Ralf Schumacher. Em terceiro, Barrichello. Quarto, David Coulthard. Quinto, Trulli. Sexto, Heidfeld. Daqui a 15 dias, um novo encontro em Silverstone, o Grande Prêmio da Inglaterra. Será que lá o Schumacher se iguala ao Prost? Vale a pena você se ligar agora na sequência, o Esporte Espetacular, falando muito de Brasil e Uruguai. 4 da tarde tem a seleção brasileira em campo pelas eliminatórias. Continue ligado, Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2001, oferecimento nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Skol, a cerveja que desce redondo.